Meus queridos irmãos, essa manhã eu queria pensar com você, embora pudéssemos dar aqui alguns temas interessantes, pensando que o personagem principal nesse capítulo 5 é o filho de Nabucodonosor. Nós poderíamos pensar aqui que esse rei que assume agora o reinado após a morte do seu pai, no capítulo 4, então a última narrativa que temos de Nabucodonosor é exatamente o capítulo 4, e até o capítulo 4 nós vimos relatos no texto de Daniel que mostra a quantidade de obras, inclusive, que o rei Nabucodonosor fez. E é exatamente por causa dos seus grandes feitos, das suas obras, que ele começa a caminhar em uma vida de arrogância. Ele se enche de si mesmo. Ele construiu ou mandou construir grandes estruturas. A Babilônia tornou-se um ícone na história de grandeza, de beleza, de feitos humanos. O texto de Daniel nos mostra que quem conduziu a isso foi exatamente o próprio Senhor. Foi o Senhor que deu a ele. E o fato dele ter se engrandecido e não percebido que era a mão de Deus que o abençoara, fez com que exatamente o Senhor o punisse, o Senhor o corrigisse, o Senhor agisse especificamente na vida dele, o tocasse especificamente, e nós vimos como Daniel veio desenvolvendo toda essa história para mostrar ao povo de Deus o quanto esse povo cativo na Babilônia precisava permanecer seguros, em paz, na fé deles, apesar de estarem oprimidos, aprisionados e debaixo da vontade de um imperador. Daniel mostrando a esse povo que ainda aquele que governa, aquele que rege todas as coisas, aquele que é o Altíssimo, aquele que coloca quem quer, onde quer que seja, e ele tira também todos aqueles de onde estiverem, conforme ele bem quer. O profeta Daniel estava ensinando então ao povo de Deus que eles podiam absolutamente confiar, eles podiam descansar em Deus. Agora, no capítulo 5, nós temos um rei herdeiro, um rei que, por causa da morte do seu pai, ele herda toda aquela grandeza, e então ele é chamado somente a reinar. Ele não precisa conquistar mais nada, ele não precisa construir mais nada, está tudo pronto, está tudo feito. Então, Belsazar, não é citado a respeito dele nenhuma obra, nenhum feito. Belsazar, nos textos bíblicos, é alguém citado apenas como de passagem, para se ensinar aquilo que o profeta de fato quer mostrar ao povo de Deus. Então observe, ao citar sobre Nabucodonosor, Daniel fala sobre as grandezas de Deus, mas também deixa sempre claro a maneira como Deus usou Nabucodonosor e o quanto Deus o fez engrandecido, quantas obras ele fez. A maneira como Daniel se refere a Nabucodonosor é de forma respeitosa, é de forma reverente, ainda que sabendo que ele é o seu possível algoz, que ele pode mandar matar, caso ele simplesmente não escute de bom grado aquilo que Daniel tem a dizer. Belsazar, ao contrário disso, é citado apenas como um elemento secundário, ainda que ele seja citado várias vezes nesse capítulo. Observe, Belsazar, o texto no versículo 1, volte os seus olhos então ao texto. Belsazar é alguém que aparece na história como alguém que está dando um grande banquete.
a 1000 dos seus grandes. E a ênfase no bebeu na presença dos 1000 é uma ênfase a de que cada pessoa pôde presenciar o quanto ele bebeu. Então, é muita bebedeira para vinho e para uma só pessoa. Então, dos milhares que estavam ali presentes, todos puderam presenciar de perto Belsazar bebendo vinho aos montes. Então observe, não é feita nenhuma referência a Nabucodonosor desta forma. Não se começa narrando sobre Nabucodonosor dessa forma. Daniel começa falando de Nabucodonosor, mostrando exatamente a conquista dele, mostrando como ele invadiu Israel e levou esse povo cativo, ainda que Daniel tenha dito, porque o Senhor os entregou na mão deles. A narrativa sobre Belsazar agora é sobre um rei que, não tendo nada o que conquistar, não tendo nada pelo que lutar, simplesmente dá um grande banquete. E então, no versículo 2, Daniel já nos introduz o grande acontecimento aqui desse capítulo. É o que nos salta aos olhos, o que o próprio Daniel mostra o quanto isso também salta aos olhos de Belsazar e de todos que estão ali presentes. Versículo 2, Daniel diz: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Daniel já identifica aqui qual é a grande questão que ele quer tratar nesse capítulo. E se você observar, a coisa vai tendo uma gradação. Daniel inicia mostrando que Belsazar dá essa grande festa. Belsazar está ali na presença dos 1000 dos seus grandes, dá uma festa, mas além disso, ele vai um pouco além. Belsazar avacalha um pouco mais. Belsazar tem que ser um pouco mais insano, debochado. Ele pega os utensílios que pertenciam à casa de Deus, que quem trouxe na conquista foi o seu pai, Nabucodonosor, e embora isso fosse uma prática de guerra, que ao invadir os lugares, todos os tesouros dos palácios e os tesouros dos templos também fossem levados, eram levados para o reino inimigo, o reino que estava conquistando, mas eram tidos como respeito também, eram tidos como coisas de respeito, preciosas, coisas que deveriam permanecer nos seus lugares, que de acordo com os outros povos, ainda que eles não crescem dessa forma, essas coisas deveriam permanecer como que intocadas, como coisas sagradas, ainda que não fosse o Deus que eles acreditassem. Belsazar dá um passo além. Belsazar insiste em levar então essa conquista e esse desdém pelo Deus de Israel de forma mais assintosa. Então, ao tirar desses utensílios, que eram utensílios sagrados, e usá-los para beber vinho com eles, os grandes, as suas autoridades, Belsazar estava instituindo ali um elemento que condena toda aquela nação. Porque observe, esse ato de profanação das coisas de Deus não é um ato apenas de Belsazar, mas Daniel faz
a ênfase que Daniel dá, e sempre citando, e as repetições que ele faz no capítulo, sempre citando que Belsazar e os seus grandes estavam exatamente no mesmo barco, coloca então toda a Babilônia debaixo dessa mesma situação, porque é uma situação representativa. Ele é o rei, e junto com todos os seus representantes, ele está ali profanando também. Então essa profanação passa a ser a profanação de toda a Babilônia. Então observe, assim como nós vimos a história de Nabucodonosor sendo repetida em vários capítulos, a de Belsazar agora vem apenas no capítulo 5, inicia-se com esse banquete, e a finalização dela é, nesta mesma noite foi morto Belsazar, versículo 30, rei dos caldeus, e no versículo 31, agora Dario, o Medo, é que assume, é que toma o reino da Babilônia. Veja só, há uma estrutura aqui que está revelando a nós, mostrando para nós a ênfase que Daniel quer dar. Daniel quer mostrar para nós que tudo aquilo que aquela nação inimiga fez com Israel era algo que Deus estava conduzindo para que fosse feito, porque Deus estava punindo o seu povo pela idolatria do seu povo, porque esse povo se tornou idólatra, porque esse povo não cumpriu as alianças, porque esse povo não cumpriu os mandamentos. Deus estava então levando esse povo cativo. O rei Nabucodonosor recebe a intervenção direta na vida dele, quando ele passa a ser arrogante o suficiente para acreditar que toda aquela conquista tinha sido uma conquista dele mesmo e da própria capacidade dele. Agora, Daniel faz com que a gente chegue a um ponto, e observe, Daniel não está sequer seguindo uma linha cronológica. Você vai perceber nos capítulos seguintes que a cronologia aqui não é o que Daniel usa como importante, mas é a lição que ele quer passar ao povo, que ele está então citando esses reis e colocando essa realidade na mesa diante do povo, para o povo aprender essa lição. Belsazar, diferente do seu pai, é narrado aqui no capítulo 5, de forma rápida, no seu reinado. Ele será citado depois, mas ele será citado depois de Daniel já anunciar o fim da história dele. Com o pai, Daniel trabalha toda a história e mostra o fim. Com Belsazar, é o fim que já foi posto. Porque Belsazar é fruto de uma geração que aprendeu a reinar somente, que sabe o que é reinar, melhor dizendo, mas não sabe o que é trabalhar para reinar. Belsazar aprendeu daquilo que aconteceu com seu pai, e observe, versículo 22, Daniel, ao interpretar para Belsazar a visão que ele teve, a escritura que foi escrita na parede, Daniel diz que ele, sendo filho de Nabucodonosor, então do versículo 18 ao 21, Daniel relembra então a história de Nabucodonosor, e não sei se você lembra que nós afirmamos aqui que o capítulo 4 e o capítulo 5 formavam um par. Eles eram um capítulo que visava ter uma lição só. Eram dois capítulos ali que estão profundamente interligados. E você observa então, no versículo 18 ao 21, Daniel fazendo referência ao rei Nabucodonosor, mostrando o que no capítulo 4 foi dito, que o rei Nabucodonosor foi alguém que teve um reino, uma grandeza, glória, majestade, por causa da sua grandeza, que Deus deu a ele, povos, nações, homens e todas as línguas. Essas pessoas temiam diante dele. Nabucodonosor era aquele que podia mandar matar, podia deixar vivo a quem ele queria. Quem ele queria, ele exaltava. Quem ele queria, ele abatia. Observe,
há um relato aqui para Belsazar sobre a real situação de Nabucodonosor, seu pai. E então, versículo 22, ele diz: tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste teu coração, ainda que sabias tudo isso. Você viu como Deus procedeu com seu pai. Você viu que de fato houve uma caminhada e uma conquista de Nabucodonosor, mas que ainda assim Deus o tratou porque ele foi arrogante, ele se engrandeceu nos seus próprios méritos e Deus o puniu. Você era filho dele, você é filho dele, deveria perceber e aprender isso. Você sabia de tudo isso. Versículo 23, então, ele diz: e te levantaste contra o Senhor do céu. Observe, toda a narrativa até o capítulo 4, as questões de Nabucodonosor são diretamente contra o povo de Deus. Há uma perseguição, há uma vontade de mandar matar, porque não se prostraram diante dele. Há uma ação que é direta contra o povo de Deus. Belsazar não há relato de Belsazar mandando jogar Daniel na cova dos leões. Quem faz isso é Dario. Isso é história para os próximos capítulos. Belsazar é alguém que não teve, no relato não há nenhuma ação dele contra ao povo de Deus. Mas o que Daniel diz a respeito de Belsazar é: te levantaste contra o Senhor do céu. Por que você se levantou contra o Senhor do céu? Versículo 23, acompanhe. Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Há uma acusação aqui somente a Belsazar. Você profanou aquilo que era sagrado, consagrado e dito como sagrado pelo nosso Deus. E você ainda foi mais. Você adorou aos deuses. Você quebrou os 2 primeiros mandamentos. Observe, Belsazar é acusado de quebrar mandamentos que o Senhor deu ao seu povo. Os mandamentos do Senhor é para que o povo de Deus viva em paz e em comunhão com o seu Deus. Todos aqueles que o guardarem viverão em aliança com o Senhor. O que o Senhor está dizendo é que Belsazar, mesmo não sendo do povo de Deus, também é requerido dele os mesmos pecados que qualquer um que cometer, por eles também serão julgados. Então observe, querido, nós já citamos aqui sobre esse par que o capítulo 4 e o capítulo 5 formam. Essas duas narrativas tratando dessa punição, são 2 capítulos trazendo exatamente essa mesma lição, a punição de Deus àqueles que se opõem a Deus, aqueles que se levantam contra Deus. O capítulo 4, dessa forma mais voltada a uma perseguição velada ao povo de Deus, uma perseguição, aliás, assintosa ao povo de Deus, mas que ainda assim se manifesta como uma perseguição e uma rebelião contra Deus. E no capítulo 5 agora, uma rebelião exposta, clara, assintosa, uma rebelião contra Deus especificamente. Então,
versículo 18 e 21 que nós lemos, serve para confirmar essa relação que esses dois capítulos têm, do 18 ao 21, essa ligação que Daniel faz, relatando a vida de Nabucodonosor. Mas há outras relações, e eu peço que você olhe versículo 5 do capítulo 4, observe bem, versículo 5 do capítulo 4, tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para o qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. O rei Nabucodonosor, nesse capítulo, é relatado por Daniel como ele tem agora ali uma relação com todos os sábios da Babilônia. E aqui no versículo 5, se inicia exatamente a trama que revelará como que todos esses sábios vão falhar na missão deles, mas Daniel é aquele que, conduzido por Deus, trará então a interpretação desse sonho. Quando você chega ao capítulo 5, versículo 6, observe, capítulo 5, versículo 6, novamente o relato é também desse mesmo rei, assim como Nabucodonosor, estando turbado, perturbado por causa daquelas escrituras que ele estava vendo na parede. E por causa da sua perturbação, ele também chama os sábios para trazer essa interpretação. Veja, Daniel está fazendo essa casadinha com esses dois capítulos, mostrando que a ação desses homens, no meio do desespero, no meio do coração que está perturbado, foi recorrer àqueles que teriam talvez um contato com coisas mais elevadas, com realidades mais elaboradas que nós, os mortais normais, não podemos encontrar. Daniel faz exatamente esse par aqui, mostrando como o rei Nabucodonosor, o rei Belsazar, no meio do desespero, chamam esses sábios e ainda assim o fim é exatamente a mesma coisa. Esses sábios não conseguem interpretar aquela escritura com Belsazar, assim como não conseguiu interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Qual a diferença que nós encontramos então com a situação de Nabucodonosor e a situação de Belsazar? A diferença é que Nabucodonosor tem um sonho. Tudo que ele vê é em sonho. E o que Daniel faz é que o pecado de Belsazar, mostrando essa gradação, o pecado de Belsazar é tão superior, é uma afronta tão assintosa contra Deus, que não é um sonho que é dado a uma pessoa, mas a mão de Deus escreve na parede a sentença, e todos estão ali vendo aquela mão escrevendo na parede. 1000 pessoas, de todas as nações. Você sabe que as autoridades que compunham o reino eram autoridades de pessoas de todas as nações. Eles invadiam as terras, mas eles davam cargos de liderança a pessoas de todas as nações, porque essa era uma maneira de fazer a venda dos cargos para poder ter, então, as suas vontades e os seus objetivos apoiados. Você sabe onde essas coisas acontecem? Esse tipo de coisa acontece hoje em dia? Nunca ouviu falar disso? Para comprar o voto, né? Dar um ministério, dar um cargo para o cara,
20 ministérios, 24, 30, 36, contanto que todos os povos possam apoiar as nossas intenções, os nossos objetivos. Era assim que eles faziam. A mão e o decreto vêm não apenas sobre Belsazar, que é o responsável, como vem então para toda a liderança e toda a Babilônia. E por isso a interpretação que Daniel dá é exatamente essa: foi dividido o teu reino. Mas aqui nós encontramos a outra relação com o capítulo 4. É no capítulo 4 e capítulo 2 que o sonho de Nabucodonosor é interpretado e o Senhor dá a Nabucodonosor a clareza de que o reino dele será dividido. E depois do reino dele virá outros 3 reinos, e nesse 4º reino que virá é quando o Messias, o remanescente fiel, é que ele virá e ele estabelecerá o seu reino, que será sempre interno, que não passará, que não terá fim, e ele governará sobre todas as coisas e todas as pessoas. Então observe, no capítulo 5, o que Daniel mostra agora ao povo de Deus é exatamente: a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. O Senhor revelou que os reinos vão passar e o seu remanescente chegará. Para aqueles que tinham dúvida, para aqueles que talvez estivessem de forma ainda assim, se esforçando para tentar acreditar, Daniel mostra com o capítulo 5 que aquilo que Deus prometeu já se iniciou. Belsazar morre naquele mesmo dia e o reino Medo assume o governo e toda a estrutura da Babilônia. Os historiadores contam que aquela noite é a noite em que o rei Dario, ele consegue com o seu exército fazer um desvio das águas do rio Tigre que eles desviavam, para que elas pudessem cercar a Babilônia e ela fosse uma barreira para impedir que outros exércitos pudessem passar. Naquela noite, o rei Dario conseguiu fazer o desvio dessas águas. E então eles puderam atravessar essa fronteira, essa barreira que nenhum exército tinha conseguido passar. Eles passaram por ela e então ali Belsazar e a Babilônia caíram. O que Daniel está mostrando a esse povo, querido, é que Deus promete e cumpre. Ainda que sejam coisas que na nossa cabeça possa parecer assim muito miraculosa, ainda que na nossa cabeça você possa pensar, mas isso seria uma reviravolta grandiosa demais no mundo. Daniel está mostrando ao povo de Deus: por que vocês ainda duvidam? Por que o coração de vocês ainda caminha na incredulidade? Que tantas coisas Deus não tenha feito para que eu e você possamos duvidar. Que algo grandioso demais que o Senhor já não tenha revelado em sua palavra, que eu e você ainda possamos insistir na falta de fé. Perceba, é só sobre o que nós temos falado desde que o capítulo 1 começou. Daniel é enfático, Daniel é insistente nessa soberania de Deus.
nesse controle de Deus, no agir de Deus em todas as coisas, na presença de Deus. Que coisas tão grandiosas Deus já não tenha revelado em sua palavra, que Ele faz, para que eu e você ainda tenhamos um coração que duvida. Eu e você, queridos, somos chamados a simplesmente ter fé. Como afirmamos outrora, não seja incrédulo, mas crente. Aqui se dá o início do caminho em que o Messias, o remanescente fiel, chegaria. De acordo com a promessa de Daniel, é essa primeira queda que dá o start para que os outros reinos surjam, caiam e o Filho do Homem venha reinar. O Filho do Homem venha de fato sobre nós, com o seu Espírito, para que toda língua e todo joelho se dobre e confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Mas para que Ele seja o Senhor de todas as coisas, eu e você não temos nada a ver com isso. Ele é o Senhor por causa da sua obra. Mas ser o Senhor sobre o meu e sobre o seu coração envolve que você creia. Para que Ele seja o Senhor do mundo, você não precisa crer nisso. Ele é. E eu e você nos curvaremos diante dele, crendo nele ou não. Mas para que ele, eu e você possamos dizer, Ele é o Senhor sobre a minha vida, é preciso que em seu coração você creia. E como o apóstolo Paulo diz, com a sua boca você confesse. Porque quando cremos com o coração, toda a vida passa a ser transformada. Não por você, mas por Ele. Por isso, mais uma vez, eu insisto, querido. A palavra de Deus insiste em dizer a cada um de nós: creiam. Creiam no Deus que é o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, da sua vida e da minha, e que realiza o milagre da criação todos os dias, o criar do nada todos os dias, quando cada vida vem à existência. Ainda essa semana, a nossa mais nova estava com essas perguntas na mesa. Assim, como assim eu não existia? Como assim? Como pode não existir? Se eu da cozinha ouvindo, meu Deus do céu, isso é pergunta para estar fazendo com essa idade, menina. O milagre de criar do nada, aquilo que não existe vir a existir. Ele realiza todos os dias, quando pessoas estão vindo à existência. Porque isso não é algo fruto da biologia, querido. É algo que é fruto da palavra de Deus, quando criou todas as coisas e disse: sede fecundos. Se o Senhor não tivesse verbalizado, decretado, abençoado a vida humana com este dom, eu e você seríamos uma raça que não daríamos fruto. Uma árvore que ia ter só folha, mas não daria semente nenhuma para que a vida continuasse.
Esse Deus que criou todas as coisas do nada, é o mesmo Deus que recria o meu coração e o seu, do nada, para fazer de novo. E lança fora os nossos pecados, para que tenhamos uma vida nova em Cristo Jesus. Para que a gente finalize, eu quero pensar com você então que muitos de nós até afirmamos, professamos e afirmamos com todas as palavras que cremos nessas verdades. Mas na prática, frequentemente nós agimos como se elas não fossem verdadeiras. A gente sai, a segunda chega e a vida volta ao normal. Como se as histórias que ouvíssemos fossem apenas boas histórias de Esopo, mas não fossem a verdade que pulsa de fato no nosso coração. A gente ouve essas coisas, mas o nosso coração continua sendo assolado por preocupações no nosso trabalho, preocupações com filhos, preocupações quando o trabalho está ameaçado, preocupações até se o carro parou de funcionar. Nós ficamos desolados, ficamos desesperados quando nossa saúde está abalada, a saúde de um ente querido. Ficamos desesperados com um relacionamento que acaba. Nosso coração estremece quando alguma palavra de demérito talvez seja dirigida a nós. Respondemos com ira às pessoas. Respondemos com ira quando somos insultados. Respondemos com ira quando nos sentimos humilhados, quando o nosso orgulho é pisado. Essas respostas revelam sempre como o nosso coração tão claramente tem construído ídolos e que a nossa confiança estão neles. A maneira como reagimos, elas dizem muito mais sobre a nossa fé do que a maneira como agimos. Porque quando agimos, pode ser calculado, pode ser pensado, pode ser estudado, pode ser manipulado. Mas as nossas reações espontâneas, elas dizem muito mais, porque a gente não consegue controlá-las. A gente não consegue fazer um estudo para aquilo. E quando o nosso orgulho é pisado, o que exala do nosso coração é a estrita fé que temos. Quando o nosso orgulho é pisado, quando revolta, ira, exala, revela que a fé que temos não é no Deus vivo, que nos chama a ter a nossa vida totalmente quedada no seu altar. Mas quando o que exala é o aprendizado, é a lição, é a resposta branda, é o domínio próprio, mostra que o nosso coração, apesar de rebelde por natureza, está sendo mortificado, consagrado a cada dia no altar do Deus, que é o Deus de todas as coisas, inclusive da minha vida e da sua vida. Nossas emoções negativas excessivamente fortes mostram que temos revestido as coisas que Deus nos dá, como saúde, conforto, trabalho, relacionamentos. A gente reveste essas coisas com a importância de Deus, com a importância divina. Elas são presentes de Deus, elas não são Deus.
as nossas emoções negativas mostram exatamente que a gente está revestindo a coisa errada como divina, ainda que confessando Jesus como nosso Senhor. Pegamos o que Deus tem dado e usamos para oferecer culto a ídolos que são vazios e não ao Deus verdadeiro. Pegamos o que Deus tem dado, elevamos a estátua de deuses e adoramos um culto vazio, porque são deuses vazios. Não veem, não sabem, não ouvem, não pegam, não são nada. Como cantamos aqui, o salmista diz: tornem-se iguais a eles todos os que o adoram. Quando adoramos a deuses falsos, vazios, também nos tornamos vazios. A vida se torna vazia de significado, tudo mais, porque simplesmente nós somos chamados a crer, a confessar e a adorar somente ao Deus que cuida pessoalmente do seu povo. Na sua casa, no seu trabalho, na rua, em todos os lugares. É Ele que está com você. Feche seus olhos. Coloque seu coração diante do Senhor mais uma vez, que vamos participar da mesa do Senhor.